Olá. Boa noite, Marcelo. Boa noite, professor. Tudo bem? Chegou. Como é que está essa Bahia aí? Aqui tá tudo paradinho. Tá certo, né? Fez bem. Estou bem baiano, porque aqui tá tudo fechado ainda. Nós tivemos pouquíssimos estabelecimentos ainda que foram abertos. Enfim, aqui ainda o ritmo aqui está indo Ah, bem cadenciado, bem baiano mesmo. Nossa. tão certo, tá certo, estão fazendo certo, né? Professor, muito obrigado, tá, por sua participação hoje aqui com a gente. A gente já fez mais de 10 lives como essa, sempre tentando aproximar um pouco mais dos autores, né? Do público, mostrar um lado mais humano do autor, que não apenas ali aquele livro na estante, né? Então, de logo eu agradeço bastante, porque as pessoas gostam muito de ver, de conhecer um pouquinho esse lado aí. Então, muito obrigado, tá? Obrigado eu, Marcelo. Eu queria lhe agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. E parabenizar pelo trabalho que você faz, que é espetacular. Eu não tenho dúvidas de que Obrigado. você é uma unanimidade merecida, porque o seu pioneirismo, o seu cuidado, a sua competência no que você tem feito lhe legitima plenamente para tudo isso. Então, para mim, é uma grande honra Oh, estar com você e dando sequência a essas lives maravilhosas que você tem feito aí com os colegas e mostrando um direito civil que você falou assim. Eu acho também que as pessoas conhecendo o autor e verificando essa proximidade, a matéria também fica mais leve e a compreensão da linha de raciocínio das pessoas, enfim, tudo isso acho que converge, vem ao encontro desse novo tempo, digamos assim, de estudos e de reflexões. verdade. Professor, vou fazer uma rápida apresentação e a gente inicia a nossa conversa. O professor Cristiano Chaves, de Farias, é um autor já consagrado no Brasil inteiro, todo mundo conhece. É promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. É mestre em Ciências da Família pela Universidade Católica de Salvador. É professor de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito do Complexo de Ensino Renato Saraiva. É membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e é autor de vários livros, artigos, palestrante, professor. Professor, o início da carreira, como foi? Você se formou, já conseguiu passar logo no concurso aí do Ministério Público, chegou a advogar, ou já fez logo mestrado? Como é que foi o começo de tudo aí? Meu amigo, só uma pergunta interessantíssima, porque eu advoguei relativamente pouco tempo, pouco menos de um ano. Naquela época em que eu me formei, não tinha ainda, foi muito antes da emenda 45, e não tinha ainda essa limitação da quarentena que precisa se cumprir, né, nesse período hoje de preparação, de estágio. Né? Então, eu me formei e 11 meses depois, pouco menos de um ano depois, eu ingressei no Ministério Público. Então, e como eu entrei muito rápido no MP, eu 23 anos apenas na época, então eu era muito novo. E essa, essa situação terminou me gerando assim, uma necessidade de um amadurecimento pessoal, profissional, intelectual, de todas as ordens, né? Imediatamente. Então, tudo começou muito rápido, aí com o Ministério Público, e no Ministério Público foi que eu comecei também a me aproximar da academia. Por incrível que pareça, eu comecei a dar aula no Ministério Público. Olha Então, só. lá mesmo na instituição, pouco tempo depois, mais ou menos um ano e meio depois que eu tinha entrado, e aí nos cursos que o Ministério Público promovia, etc., eu comecei a dar aula. E aí, pronto, então eu fui tomando gosto e fui me aproximando da academia e tal. Mas tudo, na verdade, começou a minha... Eu falo sempre, Marcelo, que a esta altura da minha vida eu tenho mais tempo no Ministério Público, porque já são aí 23 anos e eu agora de carreira no Ministério Público, e depois do Ministério Público é que tudo foi acontecendo. Eu tenho um apreço, um agradecimento ao Ministério Público por ter me proporcionado, me propiciado tantas experiências, tantas coisas boas que fui despertando e conhecendo ao longo da vida. O mestrado veio logo em seguida ou demorou um pouquinho?
Mais um pouco. Porque eu era promotor do interior, numa cidade muito distante no início. E aí eu não conseguia conciliar. Eu só fui conseguir conciliar, eu já tinha começado a dar aula, então eu colocava aulas nos fins de semana, né? Nas sextas-feiras, sábado, era quando eu dava aula. E aí não dava para conciliar o mestrado. Então, somente quando eu fui chegando um pouco mais próximo da capital, é que aí eu consegui organizar para fazer o mestrado já alguns anos depois, em 2003, mais ou menos, 2004, de 2003 a 2005 foi o período em que eu consegui fazer o mestrado. Essa vida de mestrando, de professor, de promotor, claro, né? E de escritor é uma vida que suga muito a gente, né? Tem que ter muito tempo. E vendo a dedicatória dos seus livros hoje, que eu sempre tenho aqui em casa, como consulta, sempre perto aqui de mim, sempre está dedicando à família, né? Pelos filhos, pela paciência e tal. Houve um sofrimento muito grande, um sacrifício muito grande nesse isolamento aí com a família, nesse período todo, até hoje, né? Nunca para. É verdade. É verdade. E a palavra que eu mais uso para agradecer aos meus filhos é assim, paciência, porque é o que eles esperam ao longo do tempo. Hoje, eu até confesso a você, mas é o que talvez até pela experiência também, hoje eu consigo organizar melhor os meus horários. Eu tenho hoje um domínio melhor sobre os meus compromissos, no sentido de saber organizá-los e compatibilizar diferentes situações. As pessoas sempre perguntam, né? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Organizando. Então, evidentemente, sem organização, não conseguiria fazer mesmo. Mas com muita disciplina, com muita organização, aí eu consigo dar conta. Mas se não fosse uma paciência enorme, meu amigo, seria difícil. Eu não tenho dúvida de que a minha família, os meus amigos, são sempre pessoas muito especiais, porque ao longo dos anos eu me acostumei a ter uma adaptação de todo o calendário da minha família, dos meus amigos, à minha vida profissional. Então, os meus amigos, quando marcam algum compromisso, alguma coisa, já me perguntam assim, diz aí que dia, e aí a gente vai arrumando, organizando. Então, eu conto com um exército de pessoas muito bacanas que me ajudam enormemente a ter um dia a dia, a levar o cotidiano da vida normalmente. Por isso, evidentemente, se não fosse boa vontade e paciência, estou lembrando da música do Lenine, né? Aquela música de paciência. Então, como diz o Lenine, essas pessoas são muito pacientes e eu devoto a elas uma gratidão. O padre Antônio Vieira, né, um dos grandes oradores que o Brasil já teve, Vieira tinha uma frase muito interessante. Vieira dizia que a maior virtude que um homem pode ter é a gratidão. Então, eu quero externar sempre a minha gratidão por essas pessoas que são e que me fazem, me viabilizam no meu dia a dia, que me permitem ter conseguido fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E nesse ambiente agora de pandemia, a tecnologia invadiu tudo, muita gente reclama muito até hoje, muita gente se adaptou, muita gente está achando melhor utilizar a tecnologia para reunião, para aula, etc. Nessa adaptação, qual a sua avaliação no atual momento em relação a isso? Meu amigo, eu já tinha eu já tinha uma familiaridade com as transmissões digitais por conta das aulas do SES. Lá no curso SES, o Complexo Ensino Renato Saraiva, as aulas já são digitais. Então, há muitos anos eu já tinha essa experiência e lido tranquilamente com ela. Evidentemente, neste momento da pandemia, a situação ganhou um upgrade. Eu hoje me sinto muito... eu hoje sinto a curiosidade para saber onde nós vamos chegar no pós-pandemia. Porque eu acho que o legado será deixado em larga escala, em vários setores. E uma das minhas curiosidades é em relação ao magistério. Então, para mim não mudou muita coisa, mas eu fico curioso para saber como será o magistério. Eu acho que vai depender muito do perfil de cada pessoa. Tem alunos que conseguem sim assistir uma aula pelo computador sem perda de conteúdo. Outros precisam de um volume de concentração maior e aí precisam estar no ambiente de sala de aula, etc. Então, a impressão que eu tenho é de que isso vai variar um pouco de perfil de cada pessoa, mas sem medo de errar. O magistério só não, né? Inúmeras atividades
virão de forma diferente, né? Não sei se você pensou nisso, meu amigo, e os nossos seguidores, né? Muita coisa, muita coisa. Eu penso que nós vamos ter novas formas de entretenimento, nós vamos ter novos mecanismos de atendimento das pessoas, prestação de serviços. Então, eu acho que o pós-pandemia ainda é uma incógnita, mas teremos sim alguns legados. Teremos alguns legados deixados aí que vão variar de uma área para outra, mas que com certeza marcarão. Interessante, o Boaventura de Souza Santos, ele é de língua portuguesa, né? Um dos grandes educadores do mundo. Boaventura escreveu um texto recentemente, já no período de pandemia. E nesse Boaventura diz o seguinte, que evidentemente a área do conhecimento que tem uma atuação mais destacada no mundo inteiro na pandemia são os profissionais da área de saúde. Ninguém pode negar, eles estão aí correndo atrás da cura, ao mesmo tempo que atendem as pessoas, colocam as suas vidas e de suas famílias em risco. Então, é uma atuação brilhante dos profissionais de saúde. E aí o Boaventura Souza Santos diz assim, logo depois dos profissionais da área de saúde estão os professores. Ele diz assim, é impressionante como no mundo inteiro os professores se adaptaram rapidamente. Os professores procuraram mecanismos alternativos de transmissão do conhecimento e como isso está funcionando em todos os setores, desde a educação de base até pós-graduação em diferentes níveis, lato sensu, stricto sensu, e acho que isso é verdadeiro, sim. Né? Verdade. Ou muito rápido a essa nova realidade. Foi. Na semana seguinte, várias faculdades, por exemplo, que eu conheço, eu estava dando aula normalmente. Foi aquele choque no início, mas assim, a coisa não parou. Foi instantâneo. Agora, fica a dúvida realmente, né? Como vai ficar daqui a 6 meses? E aí realmente não tem como a gente ter uma certeza, né? Vai ser um novo momento. E ao que tudo indica, uma situação um pouco mais definitiva só para o ano que vem. Mas já nesse segundo semestre a gente começa a pensar no que virá. Mas vai ser interessante. Alguns lugares que estão abrindo, eu fico me perguntando, né? Um exemplo assim, eu li aqui na internet que São Paulo está discutindo, Rio de Janeiro, quando vão retomar as aulas presenciais nas redes pública e privada. E eu fico me perguntando assim, a pensar. E aquele aluno que não se sentir confortável, um aluno, por exemplo, que esteja no grupo de risco, ou que tem alguém em sua família que esteja em risco, esse aluno vai ter o direito de continuar assistindo aquela transmissão eletronicamente? Pois é. Então, são perguntas que ficam povoando a minha imaginação, porque eu acho que é um momento ainda de muita incerteza. Enquanto não tiver vacina, a gente fica nessa, né? Meio que roleta russa. Vou, não vou, se eu for, o que vai acontecer? Tem um risco muito grande ainda, né? É verdade. Professor, diga. Quase todos nós temos pessoas idosas nas nossas famílias, né? Então, é sempre uma preocupação. É algo de que momento singular e inédito da história da humanidade. Verdade. Professor, e normalmente no âmbito do direito, as pessoas, principalmente os estudantes, os recém-formados, tendem a fugir no exame da OAB da prova de direito civil, porque civil é muito amplo, tem um escopo muito grande, né? E, de repente, por que o direito civil na sua vida e como uma coleção enorme como essa, de 7 volumes, cada livro tem mais de 1.200 páginas, quando normalmente as pessoas estão fugindo, vocês mergulharam no direito civil. Como é que foi isso aí? Bom, como eu falei, eu comecei ensinando, depois já de ser promotor, e eu comecei ensinando o ECA. Eu dava aula sobre direito da criança e adolescente. Dava aula do ECA. E aí comecei, por conta do ECA, a estudar família, sucessões. Então, a proximidade com o direito civil veio por conta do ECA. Muito também, eu tinha sempre uma afinidade muito grande com o processo civil, e aí eu passei a estudar os dois. E você pode ver, inclusive, que na nossa obra a gente tem sempre uma perspectiva também processual. Eu e o Nelson sempre vamos trazendo essa perspectiva. Então, surgiu assim, digamos, por coincidência, no início, né, eu tinha uma afinidade, sim, com a matéria, mas por conta
do estudo do ECA, terminei iniciando no Direito Civil na parte de família e sucessões. E depois fui me aproximando, estudando as outras áreas. Interessante que nós decidimos escrever juntos, eu e o Nelson, já quando o novo Código Civil, Código de 2003, já tinha 2002, né, para entrar em vigor em 2003, ele já estava ali sendo debatido, discutido. Então, nós resolvemos juntar os esforços e levar adiante uma obra de direito civil que tivesse uma perspectiva constitucional, que tivesse uma visão da Constituição, porque naquele primeiro momento estávamos todos os juristas ali diante de uma nova qualificação, diante de uma nova perspectiva, e muito encantados, né? O Brasil ganhava ali um novo código, e a gente achava que a demora da tramitação no projeto no Congresso Nacional, aquele projeto demorou 30 anos ali, debatido no Congresso, e no percurso desses debates, nós tivemos a Constituição de 88, nós tivemos diplomas muito marcantes para o sistema jurídico, como o Código de Defesa do Consumidor, o ECA, né, que eu fiz referência agora, e uma colaboração jurisprudencial enormíssima. Enormíssima. Então, a preocupação era ter uma obra de direito civil que tivesse uma visão que fosse realista, concreta, crítica, que também dialogasse com a partir da Constituição, mas que dialogasse com o processo civil. Então, naquele momento, nós tínhamos uma grande pretensão de fazê-lo, e por isso nós decidimos, então, ir levando adiante a nossa coleção. Muito bem. Você vai assim, mas é grande, né? Então, claro, porque a gente sempre, a cada ano, nós atualizamos a obra. E na atualização, sempre vem uma questão nova, uma ideia nova. Por exemplo, no volume de sucessões, agora a gente já tem lá um capítulo sobre herança digital. Uma ideia. Então, a gente vai incorporando as novidades que vão surgindo, as novidades que vão se apresentando. E claro que com isso, naturalmente, a obra vai ganhando fôlego, vai ganhando corpo. Também, na atualização, nós então procuramos estabelecer de que maneira a gente vai mexer na obra para não ampliar exageradamente, porque hoje em dia as pessoas, de fato, precisam ter, às vezes, dinâmica e objetividade. E aí, por uma necessidade do mercado, por uma necessidade também de dar uma informação mais objetiva, como você falou, são 7 livros, né? E, enfim. Aí a gente resolveu juntar tudo no manual, o volume único. Então, o volume único é uma espécie de resumo, esse volume único é uma espécie de. Isso aí, né? Pois é. Grande livro. É um grande livro em todos os sentidos. É um livrão. Ampliado. E esse que é o manual, ele é uma espécie de síntese dos pontos mais importantes dos outros. Claro que não há, em absoluto, como você resumir 7 livros e 10. Muitas vezes a pessoa pergunta, Cristiano, mas tem todas as informações ali? Todas. Não cabem todas, seja lá em que livro for. Mas é a ideia de dar àquele que precisa ir lá na OAB fazer a prova, aquele que tem que cuidar do direito civil num determinado momento da vida com mais objetividade. Essa parceria com o professor Nelson Roosevelt, ele em Minas, o senhor na Bahia, como é que foi escrever uma obra tão vasta dessa, um em cada estado? Como foi isso? Ajuda, né? Então, o uso da tecnologia sempre foi muito bacana. A gente se fala por e-mail e vai discutindo efetivamente por e-mail e sempre vamos ganhando ali tempo, porque essa altura a gente termina acelerando um pouco o processo. Com o passar dos anos, a gente já sabe mais ou menos o que fazer. Então, nós vamos trocando informações. Muitas vezes eu mando, ou ele me manda ali e-mail chamando a atenção, olha, preste atenção nisso aí e tal. E rapidamente a gente vai tocando as atualizações, enfim. Mas para escrever foi exatamente assim, né? Foi por e-mail, literalmente. A gente ia conversando, dialogando e escrevendo por e-mail. Incrível isso. Uhum. Eu sempre vejo a coleção de vocês e leio, como já falei. E um belo dia vi um terceiro elemento aqui, né? O Felipe Braga Neto. Como é que foi essa entrada desse terceiro elemento aí, já nessa dupla que já vinha há muito tempo dando certo, né? O Felipe é alagoano de nascimento, mas radicado há muitos anos em Minas Gerais. E o Felipe, nós nos conhecemos os três
o Felipe tem até consegue ver o Nelson muito mais do que eu, porque o Felipe mora lá, e por questões físicas, né? Territoriais. Mas com o Felipe, a gente tinha uma relação muito próxima de aulas, então nós nos encontrávamos muito em cursos, os três, e tínhamos uma admiração. O Felipe escreveu, há muitos anos, uma obra sobre responsabilidade civil, e aquela obra me chamava muito a atenção, e eu comentava com o Nelson. Nós escrevemos, por último, o volume de responsabilidade civil. E sempre nós falávamos da obra do Felipe como uma obra muito alvissareira. Porque... Aquele dos ilícitos civis, que ele fez, não? Não, era um livro chamado Responsabilidade Civil à luz da jurisprudência do STJ. Um livro muito antigo, né? E o Felipe analisou a responsabilidade civil, que é uma coisa interessante. Nós temos obras maravilhosas de responsabilidade civil, eu diria até substanciosas. Clássicos como Aguiar Dias em 2 volumes. Obras que nos levam aí a reflexões maravilhosas. Mas nós não tínhamos até então no Brasil uma obra prática, porque o Rui Stocco era um livro tratado civil enormíssimo, né? Então, quando o Felipe escreveu, aquela obra nos chamava muito a atenção nesse sentido, porque efetivamente era uma obra do nosso tempo, uma obra à luz da colaboração do STJ, uma obra que tratava do direito de uma forma mais atual, contemporânea. Então, quando nós chegou a hora de escrever o volume da responsabilidade civil, a gente houve por bem de convidar o Felipe exatamente porque a gente queria incorporar aquela experiência dele de uma obra mais atualizada e aí tentar um ponto que seria uma obra mais profunda e, ao mesmo tempo, atual. Então, para conciliar, a gente queria um pouco da experiência do Felipe nessas obras que ele teve anteriormente. Acho que ficou muito interessante. Agora, só para você ver, Marcelo, cresceu tanto. Aquilo ali foi uma obra de um fôlego tamanho que daquela obra nós escrevemos um tratado. A editora Saraiva, está publicado pela Saraiva, né? É uma obra que não está na Juspódio. Então, mas pelo tamanho, pela extensão, porque era uma obra era uma matéria extremamente prática. A matéria da vida das pessoas, né? A história é o móvel dos juizados, das varas cíveis, das varas do consumidor. Então, ali, para nós, era meio que uma areia movediça. A gente sabia onde entrava, mas não sabia onde saía. Então, foi uma grande experiência. E o Felipe é um cara maravilhoso, uma pessoa humana muito legal. Muito. Siga todos os elogios. E é um jurista muito antenado no seu tempo. Então, ele é um jurista visionário. E a gente queria incorporar muito disso. É uma obra atual. A nossa obra sempre teve essa marca da modernidade. E a gente queria acoplar numa linguagem fácil, mas também uma linguagem futurista. E quem ganhou foi o público, porque, de fato, a obra realmente é maravilhosa. Professor, outra característica interessante dos livros de vocês é que sempre tem um lado meio poético. Sempre nós encontramos trechos de músicas, de quem foi essa ideia e quem fez essa pesquisa toda, porque são muitos trechos, né? São muitos trechos. E quebra aquele clima. Às vezes você está cansado de ler aquilo ali, que legal, tal, como é que foi isso? É um livro tão formal, tão sério, de repente, trechos de música. E a ideia é muito clara. É estabelecer leveza. E tentar mostrar para as pessoas que o direito não precisa ser algo frio, gélido, puro. E conhecimento jurídico pode ser adquirido no cotidiano. Eu faço um paralelo, Marcelo, de que se é verdade que a vida imita a arte, não menos verdade é que o direito imita a vida. Portanto, o direito e a arte vão ter um ponto de convergência. Já que a vida imita a arte, o direito está imitando a vida. Onde eu quero chegar? A ideia de colocar música nos trechos nasceu exatamente dessa percepção. De que o direito tinha de ser uma coisa mais leve, do direito ganhar um pouco mais de tranquilidade. E que as pessoas que estivessem lendo o livro sentissem que aquele conhecimento não era difícil, inacessível, e que aquilo era o que a vida explica. Então, surgiu, primeiramente, com a música. Com o passar do tempo, aí a gente foi colocando literatura, teatro, obras de arte ali, tem várias referências.
Evidentemente, é uma ideia de estabelecer este ponto de convergência, de deixar mais leve, deixar mais tranquilo, mas também servir para que as pessoas enxerguem o direito no seu dia a dia. Aí eu reflito muito isso. A gente tem, às vezes, um estudante ali com 17, 18 anos, 20 anos na faculdade, e aí ele vai estudar uma coisa que ele nunca ouviu aquela expressão na vida, ou ele Sim. achando que aquilo ali é um monstro, né? É algo dificílimo, um bicho de 7 cabeças. Mas aí de repente, a gente coloca ali um trecho de música para ele ver, olha, aquela música que você canta, é isso aí. É o que está ali naquela música, é o que está ali no trecho de uma obra, porque o direito consegue ser visto em concreto em todas essas passagens. O Chico Buarque de Holanda é um repositório vivo jurídico, porque o do Chico devia ser estudado na faculdade de Direito. Porque nas músicas do Chico nós vamos encontrar inúmeras passagens fazendo referência expressa a contratos, autonomia privada, relações familiares. Portanto, encontrar o direito nessas entrelinhas, vamos chamar assim, da poesia, da literatura, da música, etc., encontrar o direito ali serve para que as pessoas se sintam mais leves, né? E que saibam que aquilo não é nenhum monstro e aquilo ali pode ser perfeitamente incorporado em nosso dia a dia. E o senhor tem feito algumas lives também com essa temática das músicas, né? Vocês pegam algumas músicas e vão analisar aquilo ali e fazer uma comparação com o direito, né? Exatamente. Da ideia dos livros, né? Terminou essa aproximação. Essas lives a gente tem feito nas quintas-feiras, no dia de hoje, inclusive, mas só que quinzenalmente. Nas quintas-feiras, 2 vezes no mês, eu e o professor Conrado Paulino, que é lá do Rio Grande do Sul. Muito legal. E temos feito essas lives exatamente para demonstrar isso, né? Que o direito de família, especialmente, você vai encontrá-lo com uma colaboração enorme da música brasileira e de situações muito interessantes. Então, a live é um tanto quanto para demonstrar isso e também para demonstrar a riqueza do direito civil. O civilista, para usar sua marca registrada, mas o civilista, ele tem uma vantagem em relação aos outros ramos. Muitas vezes o jurista estuda algo que não se aplica na prática. Um exemplo simples. Direito penal. Muitos dos crimes, eles estão tipificados para não acontecer. É aquela chamada função simbólica. Uhum. Então, tipifica-se aquela conduta, por quê? Porque o sistema não quer que aquilo aconteça. A ideia é, olha, não pratica essa conduta. Então você estuda o que não existe. O que não existe, porque a ideia é não existir o crime. No direito civil, no direito administrativo, você precisa do Estado, precisa de uma conduta estatal. E no direito civil, é o direito à vida das pessoas. Então, pessoas. O jurista ele sempre tem uma vantagem nesse ponto. É porque os nossos exemplos estão na vida das pessoas. O que a gente quer é exatamente estabelecer essa aproximação entre o direito e a vida. E demonstrar que a vida pode ter o direito. E o direito pode se referir sempre à vida. Muito bom, muito boa essa avaliação, professor, nesse ponto, realmente. Digamos assim, de 2002 para cá, nosso Código Civil novo, né? Já entre aspas, porque já estamos aí chegando aos 20 anos, houve muita transformação nesse nosso direito civil, de lá para cá? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E acho que essas transformações... Estamos melhorando? Sim, 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 sem dúvida. Eu acho que melhoramos muito. Melhoramos muito em vários setores. No direito contratual, na responsabilidade civil, no direito de propriedade, né? Institutos novos, direito real de laje, novos condomínios, time sharing, condomínio multipropriedade, condomínio de lotes, condomínio simples. Então, eu acho que nós vamos nos adaptando à realidade, procurando cuidar melhor do país, incorporando os problemas do país no sistema jurídico. Marcelo, veja, por exemplo, nisso, exatamente o direito real de laje. Todas as experiências de direito real de laje fora do Brasil, experiências europeias, são muitos países da Europa, Espanha, França, Itália, Portugal, todos eles tinham experiências legislativas com o direito real de laje. Bom, mas os imóveis dele não são as nossas lajes, né? Então, talvez eles não tivessem um lado empírico tão forte quanto o nosso. A nossa laje,
falando a linguagem das pessoas, é o puxadinho. É o puxadinho onde mora o povo do Brasil. Então, o legislador brasileiro concebeu um direito de laje diferente. O nosso direito de laje não se confunde com nenhuma legislação europeia. Porque, no nosso caso, inclusive, o lajeário ele vai ter uma escritura própria, ele vai ter uma matrícula própria, desgarrada da matrícula do imóvel originário. Então, são dois direitos reais autônomos. Não há dependência, subordinação. Não é por tempo determinado, como são os direitos reais sobre coisa alheia. Aí você percebe, é um avanço significativo, tentando levar o sistema jurídico mais próximo das pessoas. Então, o que eu vejo de positivo é que o direito vai evoluindo para disciplinar, para tratar de problemas que existem em nosso país e dar a esses problemas uma solução adequada. Então, nesse ponto, eu acho que sim. Eu acho que nós temos aí uma grande evolução. Por outro lado, todavia, eu acho que a colaboração também do STJ e do STF tem sido fantástica, muito interessante. Mas, por outro lado, eu acho que nós ainda vivenciamos um problema, Marcelo, que é um problema crônico no Brasil, que é aquele problema da dependência estatal. Há uma excessiva intervenção do Estado na relação privada. Mas essa excessiva intervenção é porque muitas vezes o jurista quer. Eu vejo muitas vezes uma dependência até do raciocínio. Na faculdade, eu não sei se você passa por isso e até convive, mas aqui na faculdade, não raro, quando eu vou orientar algum aluno no trabalho de conclusão de curso, ou então vou participar de alguma banca lá, e aí não raro eu ouço assim o aluno concluindo: não, tal tema, um tema novo que ele estudou, escreveu bem, fez uma monografia maravilhosa. Aí ele vai lá e escreve assim: olha, minha conclusão é no sentido de que precisa de uma lei para regulamentar essa matéria. Não precisa de lei nenhuma, pelo amor de Deus, é só você pensar. Você está fazendo um trabalho para você dar a solução. E não para dizer que precisa de lei, porque lei a gente já tem demais. Então, a impressão que eu tenho é de que nós gostamos desta super edição legislativa, essa inflação legislativa. E aí, toda vez que não tem lei, a gente fica querendo uma. Uhum. Justamente o direito civil, que vem aí de mais de 2.000 anos de história, tem institutos muito fortes, já muito consolidados, né, que obviamente vão se ajustando, mas assim, nós temos várias categorias jurídicas que nós podemos recorrer e princípios e conseguimos encontrar soluções. Agora, assim, parece-me também que no Brasil a gente tem esse problema, né? Acho que uma sociedade, você consegue perceber que ela é mais evoluída quando ela consegue solucionar, ter uma autocomposição dos seus conflitos. E aqui é o contrário, né? A gente não quer resolver, não quer sentar para discutir. Eu vou processar, vou ajuizar uma ação. Né? Parece que já tem esse espírito preparado para essa situação. E muitos advogados ainda sentem muita dificuldade de estabelecer uma advocacia conciliatória. Para muitos advogados, conciliar é perder a ação. Uhum. Vou conciliar, eu vou reconhecer. A gente vivencia isso muito aqui no MP para a celebração de TAC. A gente propõe, às vezes, ao advogado: vamos celebrar um TAC, o advogado está lá: não, porque se eu celebrar um TAC, eu estou confessando que ele não está confessando. Assim, a ideia do direito bélico, a ideia de uma beligerância, né, da guerra. Sim. Advogado bom é aquele que grita, que chega na audiência zangado, cara feio. Esse advogado, né? E para os conflitos privados, o caminho é a conciliação, é o diálogo, sim. E eu acho que é nesse ponto que nós ainda temos um espaço a percorrer. O que você chamou a atenção é tão interessante, Marcelo, tão interessante. Nossa vizinha Argentina, que tem um direito civil extremamente avançado. Os caras são, de fato, né? A Argentina tem uma tradição civilista muito nossa, por causa de Teixeira de Freitas. Sim, pegaram o projeto. E foi o Código da Argentina por muitos anos. Na Argentina, nós temos mais do que o dobro, em números percentuais, claro que não em números absolutos, porque o Brasil é muito maior do que a Argentina. Sim. Então, mas em números percentuais, a Argentina tem mais do que o dobro de mediações e conciliações do que o Brasil. Olha aí. Eles são tão latinos quanto nós, né? Porque não dá para a gente comparar com uma cultura saxã, por exemplo,
que é diferente. Mas os latinos, até aqui do lado, na Argentina, nós temos uma conciliação muito maior. Ou seja, somos nós que ainda não temos um espírito preparado para entender que o bom advogado é aquele que vai resolver o problema. Isso. Não ganhar o litígio, mas resolver o problema daquela pessoa. Até preventivamente, às vezes, né? E nesse ponto, né? Só agora as faculdades de direito vão ter como matéria obrigatória a mediação. Só agora. Então, vai levar um tempo para que a gente absorva essas ideias de um ajuste conciliatório, de um direito privado que nos conduz à conciliação. Professor, já pensando agora para frente, né? O senhor vislumbra mais transformações impactantes nos próximos anos, aí, até pelo pós-Covid, mas assim, pela própria dinâmica da sociedade, a internet, a gente está vivendo um caldeirão aí, né, de discurso de ódio, autoritarismo, preconceito, uma série de coisas que estão surgindo aí com a internet. Quais serão, obviamente que são tantos, mas assim, alguns desafios que o direito civil vai enfrentar ainda nos próximos anos? Primeiro, amigo, eu acho que nós vamos ter de estabelecer campos, diálogos e pontos de interseção com a tecnologia digital. As relações privadas precisam receber essa tecnologia digital e precisa lidar com ela de modo coerente, de modo eficiente. Eu me refiro aqui a diversas passagens do Código Civil em que nós teremos de repensar, por exemplo, a celebração de convenções de condomínio. Será que não incorporar, desde a pandemia, essa experiência de realizar assembleias em relação a pessoas jurídicas, sociedades, associações, fundações, condomínios? Não vai dar para realizar essas assembleias por meio digital? E aí, efetivamente, mas quando tiver impugnação, tal, tudo bem, marca lá, quando for o caso. Mas assembleias ordinárias poderiam ser realizadas. Eu acho que a gente precisa dialogar com as questões registrais, os registros serem feitos, documentados também por meio digital, que são meios seguros. Sim. Celebram negócios econômicos caríssimos pelo meio digital. A justiça está funcionando completamente pelo meio digital, né? Então, por que os negócios em si não podem ser feitos? Negócios privados, particulares. Então, eu acho que o diálogo com a tecnologia digital é o desafio do momento. É o desafio do momento. E a racionalização da intervenção do Estado. Isto, a mim, parece a tônica do grande desafio, que é o direito civil, e aí eu vou fazer essa comparação com o direito penal, né? Naquela teoria lá do direito penal, o direito penal mínimo. O que é o direito penal mínimo? A intervenção mínima do Estado. Então, a gente pode falar de um direito civil máximo, que seria a autonomia privada ampliada. Amplificar a autonomia privada. Você falou, interessante, né? O estudante, às vezes, tem muita insegurança de fazer a prova da OAB em civil, porque civil é muito grande, etc. Mas, se você perceber, o estudante que domina a parte geral do direito civil, ele praticamente domina o direito civil todo, porque todos os fundamentos estão ali. E ali nós vamos ter depois as relações obrigacionais, contratuais, as relações reais e as relações de família, que vão se compartimentalizando. Mas, seguramente, sem medo de errar, a parte geral é a base fundante do direito civil. E um domínio da parte geral facilita demais. Então, eu aposto muito as minhas fichas em nós concebermos uma parte geral mais baseada na autonomia privada, uma racionalização dessa excessiva intervenção estatal, que não para, né? Porque a gente finge que está controlando, mas o Estado está o tempo todo nas relações privadas. E aí, eu acho que essas são as duas vertentes. Um diálogo mais profundo e seguro com a tecnologia digital e uma racionalização da intervenção estatal. Muito do que se fala dessa intervenção estatal é decorrente, pelo menos no Brasil, né, seria decorrente de uma reação àquela tendência mais liberal, pós-Revolução Francesa, da autonomia da vontade, que hoje nós já chamamos de autonomia privada e que
num ambiente de extrema desigualdade, como é o ambiente brasileiro, sempre nós temos uma parte hipossuficiente, uma parte vulnerável, e por isso o Estado precisa desse dirigismo, né? O senhor acha, então, que a gente pesou demais aí na mão, nesse sentido ou não? Eu acho que a intervenção estatal, a sua análise é irretocável. Irretocável. Aliás, eu li durante alguns meses aí, né, você também, certamente, quando a Lei da Liberdade Econômica foi editada, e muitos colegas escrevendo, não, porque a liberdade é a tônica e tal. E aí eu me lembrei de um samba enredo, eu gosto de música mesmo, né? Então, de uma escola de samba do Rio de Janeiro, bem antigo, que dizia assim, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Não há liberdade sem igualdade. E num país Perfeito. que não existe igualdade social, num país de tantas desigualdades, num país de dimensões continentais e que tem desigualdades crassas na área social, na área econômica, na área cultural, intelectual, com pessoas que não conseguem ainda se escolarizar. Então é óbvio que nós não podemos achar que a liberdade vai ser implantada de forma absoluta, porque o nosso país não, como você foi preciso, o Estado precisa corrigir posições de hipossuficiência ou de vulnerabilidade a depender do contrato, a depender da situação. Então eu acho que nós sempre teremos. O problema, Marcelo, eu acho só é a excessiva intervenção quando as partes são iguais. Uhum. Então, eu penso nos contratos empresariais, por exemplo, né? Então, num contrato empresarial em que duas grandes empresas estão ali celebrando, muitas vezes multinacionais, o que o Estado tem a ver com isso, né? Deixa eles lá fazerem o contrato que eles quiserem. Num Então, contrato de... tem uma assessoria jurídica, né? Já. E num contrato de família, casamento, união estável, eles querem fazer um contrato, deixa lá, esquece o casamento dos outros. Esquece a união estável. Mas eu não quero viver assim, não viva, cada um vive do seu jeito. Essa é a Uhum. igualdade que respeita a igualdade. Agora, envolvendo questões econômicas, envolvendo questões educacionais, culturais, aí parece que, infelizmente, estamos muito longe de alcançar essa igualdade. Assim como eu, você também é nordestino, eu diria assim, para muitos colegas aí, os seguidores nossos que são de outros lugares, assim, mas aqui não é bem assim, aqui as pessoas têm educação. Não é o que o Norte e o Nordeste conhecem. É, Nós conhecemos um Brasil muito diferente. Nós, verdade. a maioria do nosso povo precisa da intervenção do Estado. Infelizmente, na vida Infelizmente. pessoal. Então, na vida jurídica não pode ser diferente, né? Controle de taxa de juros em operações bancárias, em operações imobiliárias. Então, essas pessoas têm um nível de econômico, um nível cultural, um nível educacional, intelectual diferenciado. E por conta de não terem acesso a certas informações, o Estado vai precisar intervir. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tomo sempre que eu penso nisso, eu tomo um exemplo. É muito comum certos municípios, em especial do Norte e do Nordeste, mas essa é uma realidade que vai existir em outros lugares, mas mesmo nos lugares mais ricos. Mas entre nós, é comum um município pequenininho do interior ter a economia baseada no serviço público. Sim, demais. Ou seja, o Estado, na verdade, é praticamente o pai e a mãe daquelas relações. Uhum, verdade. Professor, já indo aqui para o final dessa nossa ótima conversa, o senhor tem uma verdadeira legião aí de alunos, de estudantes que são fãs, verdadeiros fãs, né? Que conselhos o senhor daria para essas pessoas que estão aí nas faculdades, estão tentando concurso, tentando OAB, que sempre estão ali lendo Cristiano Chaves, Nelson Rodrigues, Felipe Braga Neto? Que conselhos, nesse momento, o senhor daria para essas pessoas? Eu lhe diria que o grande compromisso do novo jurista é exatamente com essa perspectiva social. Eu não tenho dúvida de que o direito precisa ir nas camadas mais necessitadas. Não adianta ser jurista só para a pessoa conceber, criar ou imaginar uma solução maravilhosa para quem não precisa ou para aquilo que já está bom. A gente precisa, sim, se aproximar das pessoas para que o direito seja um instrumento de realização social, um instrumento de afetividade, para que transforme a vida das pessoas. Então, ser um bom jurista hoje é estar antenado nas necessidades do lugar onde você vive, do lugar onde você está inserido, cumprir o seu papel social
que seria fundamentalmente ali colaborar para que aquela sociedade tenha mais justiça social, mais igualdade, para que aquelas pessoas sejam mais felizes. Eu me preocupo muito, porque as pessoas, quando estão aqui no campo do direito, Marcelo, muita gente acha que o direito é algo frio, distante, insensível, né? E a pessoa esquece de ser feliz. Então, isso tudo é instrumento de felicidade para nós, juristas, que podemos nos realizar, mas também felicidade para as pessoas a quem nós estamos dedicando ali os nossos estudos, os nossos esforços, o nosso intelecto. Então, se a gente concebe uma ideia, concebe uma solução, se a gente imagina e pensa um direito para ajudar os outros, para fazer com que a sociedade melhore, aí eu acho que a gente está cumprindo muito bem o nosso papel. Vieira, eu falei do padre Antônio Vieira, Vieira tinha uma frase muito interessante, Vieira era sarcástico, assim. Aí ele dizia, Marcelo, que existem dois tipos de pessoas no mundo, os que trabalham e os que dão trabalho. Aí, trabalham, tem a oportunidade de chegar mais perto de Deus, porque podem fazer o bem pelo semelhante. Eu acho que nós, juristas, temos uma oportunidade extraordinária de fazer o bem pelo semelhante, porque na nossa profissão nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos ter bons pensamentos e boas reflexões. Para isso, o que nós precisamos é olhar para o outro, né? Ter algo. Caridade. Grande palavra para mim do jurista do Novo Tempo é essa: alteridade. Alteridade no sentido de empatia, de olhar para o outro, porque muitas vezes não somos nós que estamos precisando daquilo, e aí a gente simplesmente fecha aquilo como um raciocínio, como uma ideia. E aí permitir que o outro também tenha proteção jurídica, incluir o outro, principalmente você falou aqui muito bem, os hipossuficientes, os vulneráveis, incluir essas pessoas, a mim parece aí um caminho fundamental para que nós tenhamos uma sociedade mais justa. A própria ideia de boa-fé objetiva também, que ganhou muito corpo, né, de 2002 para cá, chama muito tudo isso, a colaboração, a cooperação entre as partes e a transparência, né? Eu acho que também isso é algo que eu costumo bater muito com as pessoas que eu converso. Professor, que as origens da boa-fé objetiva são germânicas, do pós-guerra, nós vamos enxergar exatamente a solidariedade subjacente. Uhum. A solidariedade está subjacente, essa ideia de uma solidariedade social, essa ideia de um direito, de um sistema jurídico que queira resolver problemas. A origem, né, e é muito importante, às vezes, a gente fazer uma referência histórica exatamente para compreender isso. Foi muito legal você ter falado disso agora, porque permite que os colegas aqui tenham a exata compreensão das origens da boa-fé objetiva. Muito bom. Professor, queria agradecer demais aqui por esse momento. Já tinha... Eu só lhe conhecia eletronicamente, virtualmente. Melhor que eu conheço pessoalmente. Pois é, já tinha feito esse bate-papo com o professor Nelson Roosevelt, Felipe Braga Neto, o próprio Luciano Figueiredo, também seu parceiro em algumas obras, né? Realmente, a gente está encerrando essa temporada agora, só falta mais um, e aí vou parar para voltar só no final do ano. Mas depois a gente quer colocar no YouTube por temporadas, e realmente não podia encerrar sem a sua participação. Sou um grande admirador seu, sou um leitor assíduo da obra de vocês, então muito obrigado. Eu sei que tempo é ouro, o senhor está aí o dia inteiro trabalhando e dando aula e ocupado também com outros afazeres. Muito obrigado e deixo a palavra aberta para a sua despedida também. Meu amigo, obrigado eu pelo vídeo, obrigado eu pela oportunidade, pelas suas palavras gentis. Você, eu disse, você é unanimidade, todo mundo lhe admira, o trabalho é fantástico. Obrigado. Possamos continuar juntos nessa caminhada. Eu espero aí que na nova temporada a gente tenha um tempinho para marcar aqui de novo e falar das perspectivas pós. Depois, dessa temporada. Muito obrigado. E boa sorte com o seu trabalho aí, que possamos seguir juntos aí em outro. Tá. Obrigado, professor. Até breve. Um grande abraço. Boa noite. Um abraço a todos.